Amém? Nosso pastor Flávio já vai estar ministrando a palavra de Deus nesta manhã, para a glória de Jesus. Já convido ele aqui, e nós vamos estar orando, e eu creio que Deus ele vai continuar falando conosco, amém? Na oportunidade que nós estamos tendo nesta manhã, os trabalhos reduzidos, né? A liturgia tudo muda, nós que somos uma igreja de oportunidade, acostumados com oportunidades, até quem vai pregar fica, né? Já logo, já vem a palavra, e é assim, né? E o Senhor tem nos dado graça para nós estarmos aqui. Louvado seja Deus. Vamos estar orando pela vida do nosso pastor. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, queremos apresentar a vida do teu filho, nosso pastor Flávio, que vai estar ministrando a tua palavra ao coração da igreja nesta manhã, Senhor. Oramos, ó Deus, porque somos dependentes do Senhor. Podemos ter o conhecimento, podemos, ó Pai, ter a letra, podemos, ó Deus, citar versículos, meu Pai, textos bíblicos, Senhor. Meu Deus, mas nós sabemos, meu Pai, que se não for pelo teu Espírito Santo, meu Deus amado, serão somente palavras de conhecimento e não é o que nós queremos. Por isso nós oramos, ó Pai. Apresentamos a vida do teu filho que vai fazer uso da tua palavra. Que o Senhor possa, meu Pai, direcionar as palavras, Senhor, ao coração do teu filho e assim ser transmitido ao nosso coração. E que o nosso coração também venha estar aberto a receber a tua palavra. Que os nossos ouvidos espirituais venham estar abertos. Que nós não venhamos ser somente os ouvintes da tua palavra. Que nós venhamos nos interessarmos por aquilo que será liberado sobre a nossa vida. Senhor, abençoe a igreja que está em casa, cultuando do lar, que venha ter atenção, não permita que venha haver dispersação, Senhor, mas que os corações venham estar voltados à palavra, Senhor, entregues a este momento, Senhor, para que possa receber, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, amém, graças a Deus, amém, nosso pastor Flávio já está com a oportunidade, amém. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. A amada igreja pode se assentar. Muito feliz com o Senhor essa manhã. E quero compartilhar o que o Senhor falou comigo na noite de ontem, nessa madrugada. Continuo falando hoje de manhã. A gente vai ler em Gênesis. A gente vai ler alguns versículos. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Aonde você está? Você que está em casa, aonde você está? Aonde você está determina ou não determina quem você é? Gênesis 12. Verso 1. Eu tô ali, ó. Retorno. Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Curva a sua cabeça. Pense onde você está espiritualmente. O que você está vendo? E eu quero orar pela sua vida, amém? Pai amado e querido, nessa manhã, nós estamos aqui, Senhor, para bendizer o Seu nome, Pai amado, para Te glorificar. Pai amado e querido e santo, eu Te peço, Senhor, que essa palavra que vai ser ministrada, Senhor, venha arder em nossos corações, Pai amado, venha transformar a nossa mente, o nosso entendimento, Pai amado. Nós precisamos, Pai amado, entender a cada dia como aplicar a Tua palavra. Senhor, estamos prostrados, Pai amado, precisamos nos levantar, Pai amado, precisamos enxergar, Pai amado, aonde estamos e para onde estamos indo. Pai amado,
sonda o nosso coração, veja aquilo que não provém de ti, arranca, Pai amado, e que nós possamos, Pai amado, querido e santo, ter entendimento, Pai amado, o nosso caminho, para onde estamos indo e vamos chegar lá. Pai amado, sabemos que tudo que acontece na caminhada, Pai amado, é preparação, Pai amado, querido e santo, para nos fortalecer e ajudar a chegar lá. Por isso eu te peço, Senhor, trabalha em cada mente e coração, Pai amado, que está ouvindo essa palavra nessa manhã, Pai amado, que nós possamos ser edificados através da Tua palavra, Pai amado, que é o que nos fortalece e edifica. Pai amado, eu te glorifico e te bendigo em nome de Jesus. Amém. O Senhor estava falando comigo sobre lugar. E a gente tem tantos personagens. Eu quase fiz igual o meu pastor Gustavo, arriscar fazer um rascunho. Mas foram tantos versículos, tantas passagens. E a gente vai tentar caminhar pela Bíblia. Mas a primeira pessoa que me chamou a atenção foi Abraão. Esse grande homem de fé. A primeira frase que Deus falou comigo foi: "Sê tu uma bênção". Você já ouviu essa frase? Tem muitas igrejas que falam muito sobre você tem que ser uma bênção, ser tu uma bênção, ser tu uma bênção. E foi aonde surgiu essa ministração. Ser tu uma bênção. E aí eu fiquei pensando, peguei algumas bíblias, algumas traduções e fui entender ela no original. Se Deus estava mandando Abraão ser uma bênção. Pensa você aí. Abraão tinha que ser uma bênção? Porque a gente entende, pelo menos eu entendia dessa forma, né? Vai lá, você tem que ser uma bênção no seu trabalho, você tem que ser uma bênção na sua casa, você tem que ser uma bênção na rua, aonde você for, no pior lugar que você for, você tem que ser uma bênção, você tem que ser a diferença. E aí eu comecei a ler um pouco mais, e eu quero compartilhar um versículo aqui em Gênesis 2, verso de número 9, antes da gente voltar para Abraão. Opa. 3. Gênesis 3, verso de número 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Deus foi ter um encontro com Adão, assim como ele tinha toda a viração do dia. Tinha comunhão. E Adão tinha pecado. Mas Deus não jogou o pecado de Adão na cara dele. Deus, ele não foi dialogar. Ele perguntou assim: aonde você está? Deu a oportunidade dele responder. E às vezes a gente não consegue ver o que Adão estava fazendo. Estava escondido. Eu tive medo. E Deus, ele nos chama para as nossas responsabilidades. A gente precisa assumir aquilo que a gente fez. A gente precisa entender. Uma coisa muito fácil é você falar uma mentira. Uma coisa muito difícil é você falar a verdade. Porque às vezes quando você quebra, vamos supor, eu quebrei esse púlpito aqui bonito. Aí pronto. A pastora me pergunta, é muito fácil eu falar: ah, não, mas eu estava limpando a igreja, eu estava fazendo a manutenção, eu vou, sabe, a gente vai tentar lubridiar para a gente mostrar que não foi um vacilo. É muito fácil a gente inventar desculpa, é muito fácil a gente falar uma mentira, mas você chegar à verdade e falar assim: pastor, eu estava aqui distraído e vacilei, caiu, quebrou. E o inimigo, ele sempre vai trabalhar na nossa vida dessa forma, ele vai mostrar que as coisas erradas são mais fáceis pra gente. E aí é aonde você está. Quando você está em Cristo, você não tem dificuldade em falar a verdade. Quando você está em Cristo, você consegue fluir, ainda que essa verdade te machuque. Vamos continuar com Abraão.
Ele tinha que sair daquele lugar. Ele ia para um lugar que ele não sabia. E Deus deu promessa para ele. Aqui no 15, verso, deixa eu ver se é o 5. 5. Então conduziu ele para fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso foi imputado por justiça. Antes de eu falar da fé de Abraão, próximo capítulo 16, aparece o jeitinho na nossa vida. Parece até que Sara ali, Agar e Abraão era brasileiro, né? Que brasileiro gosta de dar um jeitinho. E aí no capítulo 16, Sara chega assim e fala assim: o Senhor não me dá filhos. Ela já coloca quem é o problema da história. Olha o lugar que ela se encontra. E pega a minha serva egípcia, por nome Agar. Verso 2. Disse Sara a Abraão: eis que o Senhor tem me impedido de dar filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu o conselho de Sara. Então Sara, mulher de Abraão, tomou Agar egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão. E seu marido, depois de ter habitado 10 anos na terra de Canaã, a possuiu e ela concebeu. Então não foi de um dia para a noite. Depois de 10 anos esperando a promessa que Deus falou: sai daqui, vai para lá, e eu vou te fazer um pai de grande nação. Eu não sei o que passava na cabeça de Abraão. Aí Sara vai lá e tem aquela brilhante ideia. E às vezes as pessoas têm umas ideias brilhantes perto da gente. Às vezes é um amigo, às vezes é um irmão, às vezes é a esposa, o filho, ou o marido. E a gente, porque é perto, porque é próximo, a gente tende a abraçar essas ideias. Porque vai ser mais fácil, parece que a gente está ajudando Deus. E ela começou aqui. Só que se a gente continuar a ler a história, eu não vou ministrar em cima dessa história, só para você entender que no meio do caminho, às vezes a gente não sabe onde a gente está. E aí é onde acontecem os problemas. E esse problema ali perdura até hoje, né? Porque Deus ele prometeu. E aí o que aconteceu com Sara? Ela começou a ter problema, porque a Agar estava grávida. E um pouco tempo depois começou talvez a humilhação. Eu tô grávida, você não tá. Deus prometeu para o seu marido, mas não é com você. Não sei, mas já começou a picuinha. E logo em seguida, o que acontece? Ela vai lá e fala com Abraão: Abraão, vem cá. Tira ela daqui, ela tá assim, ela tá assado. Aí Abraão fala assim: a escrava é tua. Abraão já começa a falar: resolve você. Aí ela volta lá, humilha Agar e Agar foge. Um pouquinho mais pra frente, o que acontece? O anjo chega pra Agar e fala assim: onde você tá? O que você está fazendo aqui? Aí ela bota a culpa em Sara. A minha serva, ou a minha chefe lá, tá assim, assim, assim. Volta. O anjo manda ela voltar. Humilha-te perante a sua dona. E ela voltou, porque de ti também vai ter. Tem uma promessa. O erro foi de vocês. Mas Deus não volta com a sua palavra. Mas você tem que voltar lá e se humilhar. E ela voltou. Eu só dei essa pausa para você entender que às vezes a gente quer tomar decisões, a gente acha que está no lugar certo, que o momento está certo e a gente faz as coisas certas. E às vezes os erros acontecem na nossa vida. Isso complica toda uma geração. Mais para frente vem Isaac. Deus ele tem um tempo certo para agir. E aí nessa nossa caminhada, nessa nossa passagem até chegar à nossa grande promessa, a gente se preocupa. Talvez Abraão falava assim: eu preciso ter um menino, eu preciso ter um filho, né? E não escolheu a maneira. E ele estava vendo assim: mas eu vou ser pai. Deus também fala aqui em Gênesis que os seus descendentes vão herdar essa terra aqui de Canaã, onde ele está. Então ele já sabia, a promessa está aumentando. Só que a maior promessa do filho de Abraão é Jesus.
Jesus ia vir dessa descendência. Sabe, Abraão não sabia, não tinha, mas ele acreditou e foi. Ainda que no meio do caminho aconteçam alguns erros, porque nós erramos. A gente não pode ficar preso nesse erro e ficar, não, agora mesmo, o que a gente faz com ela? Ele foi lá e tomou um partido. Tá ali, eu errei, eu não tive meu poder de homem, de marido, de falar não, porque ele tinha que chegar para H e falar assim, H, peraí, para Sara, o que é isso? Não, Deus prometeu, é eu e você. Você tá com um problema hoje? Vamos passear, vamos lá no shopping. Vamos tomar um McDonald's, sabe? Vamos dar uma paradinha, esfriar a cabeça, porque às vezes a gente acha que o local físico que a gente está nos definindo, mas Deus chegou para Adão e falou, aonde você está, não se esconda, saia de trás desse problema e venha me ver. E aí eu falo isso porque hoje a gente tem a igreja vazia, não só do normal que a gente acostuma, mas quantas vezes a igreja estava cheia, o culto estava quente, sabe? Todo mundo alegre, feliz com o Senhor, mas será que todo mundo que estava aqui dentro, naquela alegria, realmente estava em Cristo? Estava no lugar? Porque a gente limita o lugar fisicamente. Eu vou um pouco mais para frente. José, ele teve um sonho. Quem foi que falou com Abraão que será pai? Foi Deus. Sai, vai, você vai ser. Deus falou com ele. Quem deu o sonho para José foi Deus. E ele foi lá e compartilhou com os irmãos. Não deu certo. Compartilhou com o pai, com os irmãos. Não deu certo. Mas quem deu foi Deus. E aí ele começou a caminhada dele. Talvez quando José ele foi jogado naquele poço, ele podia ter ficado desesperado e blasfemado a Deus. Mas ele sabia onde ele estava. Não era no buraco. Ele estava no caminho do sonho dele. E aí ele vai para a casa de Potifar. Aí sim, ele foi vendido como escravo. Aí quando ele começou a se destacar, porque a gente pega o lugar e fala assim, não dá para me fazer nada nesse lugar. Eu estou num lugar tão ruim que eu não consigo ser ninguém, eu vou ficar prostrado aqui. E aí o que acontece? Ele foi para a casa de Potifar, foi se destacando e foi crescendo. Aí apareceu a mulher de Potifar. E José fez o que era certo. Ele estava ali honrando a Deus. E ele foi parar na prisão. Eu fico imaginando ele pensando, o que eu vim fazer aqui? Ele fala assim, nossa, eu imaginando, eu estou no lugar certo. Deus me colocou aqui porque aqui tem alguma coisa para mim. E ele mudou? Não, ele continuou com as mesmas atitudes. Ele continuou chamando atenção, porque quem tem Cristo é diferente. O seu reflexo é diferente. As pessoas vê, falam assim, eu não estou entendendo o que esse cara tem, mas eu vou ficar perto. E aí, os lugares que a gente passa servem para, como é que eu vou falar? Mostrar para você as coisas, né? Eu já tive vários trabalhos e eu já falei algumas vezes aqui, né? O pastor Paulo gosta de indicar as pessoas para trabalhar comigo, né? E vai mandando, mas o que acontece? Eu não sou um especialista em trabalho. A gente conhece pessoas e conhecer pessoas é muito bom. Porque quando a pessoa te liga e fala assim, o pastor Paulo me liga por conta de emprego, porque ele fala, ele consegue. Mas eu ligo para outras pessoas, eu vou falando, sabe? Você vai, pessoas que eu conheci. E a gente fica desempregado se você realmente não quiser trabalhar. Se você estiver disposto, você vai lá, você vai começar, talvez você pega meu celular e vai ver minha lista de contato, tem um monte de pessoas. Mas eu não falo com todo mundo. Mas tem pessoas que quando eu preciso, eu ligo, mando uma mensagem. O dia que eu liguei pro pastor ele em casa lá, porque estava acontecendo um problema, né? Pastor, na hora, tá onde? Estou aqui em casa. Corre lá em casa que eu tô com um problema. E ele foi lá me apoiar. E a gente você tem que ter pessoas perto de você que você saiba acionar, e no momento que precisa as pessoas ligam. Só que assim, são momentos de dificuldades que você vê quem que tá perto de você. Aí o que acontece? José tá lá. E aí, copeiro, padeiro tem um sonho. E José vem cá,
E ele não se preocupa que foi o sonho que mandou ele para aquele caminho. Eu fico imaginando José falando assim, agora eu estou indo para o caminho, porque eu vou pegar esse sonho aqui. Eu comecei com um sonho, eu vou continuar no sonho. Né? Foi lá e interpretou. E aí ele fala, lembra de mim quando você sair daqui. Ele lembrou? Não. Se eu não me engano, são 2 anos depois. E José continuou no mesmo lugar, em Cristo. O lugar físico não determina quem você é. O lugar em Deus determina quem você é. E ele continuou. E aí, o que eu acho interessante dessa história é que quando ele está lá perante o rei e ninguém consegue interpretar o sonho, ele fala, peraí, eu errei. Quando eu estava preso, tinha um lá. Talvez a pessoa não saiba nem o seu nome. Mas ele lembra de você e o que você fez. Porque Deus te colocou naquele lugar para você encontrar com pessoas para te levar para o seu projeto, para o seu sonho, para a sua promessa. Tem pessoas que onde eu estou hoje, eu encontrei no meu caminho que me fizeram chegar até aqui. E aí a gente não pode esquecer dessas pessoas. Nunca. E só que às vezes a gente fica assim, talvez você não está lembrando todo dia, você não está orando todo dia, mas o que acontece no meio do caminhado? O Espírito Santo, porque você está no lugar Cristo e não no lugar físico. Então não importa se você está na vala, lá no buraco, na casa de Potifar, na cadeia ou no palácio. Porque quando José chegou lá, ele lembrou dos irmãos e do pai. Então o lugar físico não pode determinar você. Você não precisa estar na igreja, né? Se você não está em Cristo. Vocês que estão em casa, vocês estão em casa, vocês não estão no templo igreja. Mas se você está em Cristo, você está no melhor lugar. Porque a gente não consegue se encontrar e a gente às vezes se prostra. Imagina Abraão voltando aqui para ele, com esse erro e com Agar e essa bagunça ali, sabe? Porque a gente, homem é desse jeito, né? Eu chego lá, a mulher me deu essa mulher, eu engravidei ela, agora ficou essa bagunça, agora minha mulher tá brigando. Foi uma situação montada, foi criada. Aí o que eu vou fazer? Sabe uma coisa, vocês duas se viram aí, eu tô voltando para casa dos meus pais. Eu tô voltando da onde eu vim. Porque a gente quer desistir daquilo que Deus falou e eu quero voltar para trás. Sabe? Porque lá na casa de papai e mamãe, eu tenho segurança, eu tenho tudo que tenho lá na minha terra, né? Deus não tinha nada comigo. Ele acreditou e continuou crendo com a esperança e continuou enxergando. Porque às vezes o lugar físico limita a nossa visão em Deus. Mas quando você está num lugar espiritual, que você tem um plano... Eu vou dar um outro exemplo. Moisés. Às vezes a gente acha que o lugar... Abre aí Êxodo 2. Eu acho que é o último versículo. Deixa eu ver se é o último. Êxodo 4. 4:2. Eu acho rapidinho. Êxodo 4:2. Eu inverti tudo aqui. Moisés, ele estava numa caminhada, né? Nasceu com um propósito, foi para o palácio, foi para o deserto e ele tinha que conduzir o povo para Canaã, certo? E no verso 2 tá assim, ó. Perguntou-lhe o Senhor: que isso que tem na mão? Respondeu ele: um bordão, um cajado, uma madeira. E aí, o que eu quero te falar com esse versículo? Às vezes a gente acha que o que a gente tem na mão não serve para nada. Sabe? É muito simples o que eu tenho. Eu não consigo fazer nada. Moisés estava ali com esse cajado e não serve para nada. Mas eu quero te perguntar, o que Moisés usou para abrir o mar? Ele não largou aquilo que era dele.
Ele continuou com aquilo que era simples e na mão dele, ele sabia que tinha um propósito. O lugar que ele estava não definia fisicamente o que ele era. Agora, o lugar espiritual que ele tinha, ele falou, eu comecei com isso, eu vou até o final com isso. Eu posso fazer aula, eu posso fazer curso, eu posso me aprimorar, mas aquilo que o Espírito Santo de Deus te deu é para você levar até o final da sua caminhada. Ele te equipou, ele te mostrou, Deus mostrou para ele, o que você tem? Ah, eu tenho um bordão, tá bom. Talvez mais para frente, naquela dificuldade toda, com as 10 pragas acontecendo, aquilo tudo, ele saindo e falou, Deus, vamos conversar aqui? Me dá um tanque de guerra, me dá um submarino, porque a gente vai ter que atravessar o mar, sabe? Me dá uns caças, eu preciso de mais coisa. A gente acha que a gente precisa ter um monte de coisa para fazer a obra de Deus. A gente acha que a gente precisa de mais. Só que o que Deus ele tem para mim e para você é só uma coisa: condição. A gente precisa ter uma condição de se dispor. Sabe o que é? A pastora estava orando aqui e ela falava, né? Se meu povo que se chama pelo meu nome, se atentamente ouvir a minha voz, sabe? Deus ele sempre coloca, você precisa fazer algo, você não pode ficar parado. Eu cheguei num lugar e eu me prostrei. Daniel chegou na Babilônia e ele tinha lá um negócio com ele, aqui. E aí o que ele fez? Ele foi lá e falou, minha posição é essa. O lugar mudou? Mudou, mas eu não vou comer isso daí. Experimenta. Dá isso daqui pra gente comer? Tá aqui, ó, a receita é essa aqui. A gente pode ser assim? E quando você está em Cristo, quando você tem o Espírito Santo, quando o seu lugar espiritual é diferente das pessoas que estão ao seu redor em trevas, eles brilham. Eles veem você brilhar e as coisas acontecem. Você pede, ainda que pareça absurdo, acontece. Mas o importante é você saber honrar as pessoas que estão ao seu lado em determinados lugares. Vou dar um exemplo. Daniel, quando chega lá na frente, quando ele é chamado, lá na frente não, no capítulo 2 mesmo, vamos lá para Daniel. Deixa eu achar aqui rapidinho, que eu gosto de ler. 2. 48. Então não é bem lá pra frente, é bem no comecinho, ó. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Pronto, cheguei onde eu queria, ó. Fiz ali meu propósito, tá lá. Mas o que ele fez? 49. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Ele falou assim, ó, rei, quando eu estava lá, eu não estava sozinho. No lugar lá, tinha mais 3. E Deus, ele faz você lembrar das pessoas que precisam caminhar com você. Porque às vezes a gente foi lá, trilhou, aí chega lá na frente e você, eu já cheguei onde eu queria e eu tô deixando para trás quem orou, quem jejuou, quem buscou com você. E a gente precisa ter essa comunhão junto com a gente, porque o que acontece? Vamos para Jeremias. Eu não vou demorar não. Peraí, Jeremias, passagem do oleiro. 18, deixa eu achar aqui. Verso 1. A palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. A gente tem que estar disposto a fazer. Porque às vezes a gente vê e o copo está aqui, acabou o culto e alguém pega, né? Fica aqui. E se ninguém pegar, porque a gente fica achando que vai ficar aqui, chega a noite e os copos continuam aqui.
essa parte de disposição nossa, Deus ele sempre vai mostrando na Bíblia que tem que ter uma condição da nossa parte. Ele chegou para Adão: onde você está? Eu tive medo. E logo em seguida, Deus vai lá e pega uma pele e fala: você precisa se tampar mesmo. Mas deixa eu te mostrar como é que é. E assim vai indo. Não importa onde você vai, você não pode se prostrar. José na cadeia, ele não ficou prostrado. José na cadeia, ele não ficou lá blasfemando, xingando: agora eu não quero mais saber, nem de igreja, nem de pastor, nem de nada. Agora já estou aqui mesmo, vou afundar no crime. Estou falando um jeito forte para você entender. Não, o lugar não limitou a visão dele. Ele tinha um sonho e ele falou: vou continuar olhando para o meu sonho. Se Deus me colocou aqui dentro, é porque aqui dentro tem um propósito do meu sonho. Foi Deus que te deu? A promessa veio de Deus para sua vida? Não saia do caminho. Tá ficando difícil? Deus ele tem um propósito para deixar você nesse caminho. E você vai chegar lá. E aí ele continuou. É assim. Jeremias, ele estava ali e falou: desce na casa da orelha. Lá, dispõe-te. Lá você vai ouvir minhas palavras. E eu fico maravilhado com Jesus. Para a gente finalizar, eu acho que é o nosso maior exemplo. Porque ele andou por essa terra e ele tinha disposição a todo tempo. Quando os discípulos estavam cansados, quando era para fazer oração, os discípulos dormiam e ele estava lá para cima. Ele falou: eu tenho um tempo para fazer, então eu tenho que seguir, continuando. Mas ainda nesse tempo que ele tinha que fazer, ele indo fazer a vontade do Pai, Lázaro morreu. Puxa, deixa eu voltar lá para... Não, Lázaro está mal, deixa eu voltar para ver meu amigo Lázaro. Não, ele continuou fazendo a vontade do Pai. A parte do Lázaro é lá na frente. Lá a gente vai voltar e o milagre vai ser maior. Ele não parava. Ele tinha que seguir. Mas... uma migalhinha aí, que até dos cachorros come migalha. Aí ele: opa, quanta fé é esse? Ele foi lá e fez. Mas ele seguiu o propósito de lá. E era ensinar. Ensinando, andando, caminhando. E às vezes a gente fica assim, sabe? Porque eu estou num trabalho difícil. Porque eu estou num estudo difícil. Não importa o que você está fazendo, parece que você tem dificuldade, o lugar está te impedindo de chegar nos seus planos, nos seus sonhos, e a gente fala assim: não está dando. Eu não estou indo para a igreja, mas Deus sabe, é porque está difícil, meu trabalho está me roubando. Eu não estou indo para a igreja porque Deus sabe, a minha família está difícil, e eu não estou fazendo isso, aquilo. A gente começa a colocar desculpas, e começou lá em Gênesis. Lá no comecinho, um pouco depois, quando Deus chama, já começou a série de desculpa. A mulher que tu me deste, a serpente. É muito fácil a gente mudar a verdade. Assumir os nossos erros. Assumir o erro é difícil demais. Mas esse grande homem da fé, Abraão, ele viu que estava errado e falou: serve a tua. Foi... voltou, confiou em Deus, voltou e continuou. Ainda que mais pra frente Agar saiu mais um menino, mas Deus não deixou de ser com Agar. Pra gente finalizar, Hebreus capítulo 11 fala da fé. Vamos pro capítulo 12. Verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos ascendia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Primeira parte. Então, ou seja, a gente tem muitas pessoas ao nosso redor. Aqui ainda fala dos heróis da fé, a gente vê muitas pessoas que estão nos olhando. E talvez você pode se sentir a menor pessoa do mundo. Você fala: eu não consigo nem orar, não sei cantar, eu não sei jejuar, não faço nada. Eu estou aqui pela graça e misericórdia. A gente tem talvez esse espírito pequeno. E nessa situação que nós estamos vivendo hoje, e ontem eu compartilhei sobre
Deixa eu dar um branco aqui. Com os varão, a gente falando sobre Eclesiastes 4, o verso 3, na NVI, diz que era melhor não ter nascido. A pessoa de sorte, na NVI fala, a pessoa de sorte é aquela pessoa que ainda não nasceu. E eu fiquei imaginando, por que a pessoa pensa tipo assim, que situação ele está vivendo para não querer ter nascido, sabe? Sortudo é quem ainda não nasceu nesse mundo. Talvez nessa pandemia que a gente está vivendo hoje, nessa quarentena, talvez você fale assim, era melhor não ter nascido. Era melhor não estar aqui. Porque tem pessoas que estão em casa que talvez está nesse, sabe, com medo de perder pai, mãe, perder filho, marido. O medo toma conta. O medo levou Adão a se esconder depois do erro. E aí, só que o que me chama a atenção é que no verso 9 e no verso 10 do mesmo capítulo, ele fala, é bom serem dois. No verso 10 ele fala, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Você sozinho, você não chega a lugar nenhum. José, ele estava sozinho, mas ele não ficava sozinho. Sabe? O lugar não determinava ele ficar sozinho. Ele tinha que mostrar que ele podia. Não, você está precisando, eu vou te ajudar. Não, você está precisando. Talvez tem pessoas que falam assim, mas ele está fazendo para se mostrar, ele quer aparecer. Não, é onde ele está internamente. Você não consegue ficar. Você tem que fazer para alguém, não é para ele. Sabe, ele não ajudou Potifar para se livrar de ser escravo. Né? É porque é dele. Ele não estava lá ajudando as pessoas e ele se tornou lá o principal dentro da cadeia porque ele queria se mostrar. Não, é dele. Onde você está, espiritualmente, determina o que você é. Você vê uma coisa, você fala, não, tem que fazer, eu vou lá e faço. Sabe, você não se contém, você vai lá. E é o que Deus ele tem na vida da pessoa e vai seguindo, vai seguindo. Você pode estar rodeado de pessoas ruins. Jefté. Ele estava lá, com os piores. E fez os caras ser valentes. Davi também. Pegou lá os que não servia para nada, entrou na lista dos valentes de Davi. Ninguém mais, não serve mais. Tá aqui, ó. Então quando você tem essa luz dentro de você, é o seu lugar. É o que te faz brilhar. É o que te coloca de pé. É o que te põe para frente. Então, só que você não pode ficar, eu não consigo, eu não posso, não dá. Não. Às vezes no meio do caminhada, talvez você até queira fazer algo diferente porque alguém falou para você. Outro exemplo, sem ser de Abraão H, Davi. Davi ele foi enfrentar o gigante. E aí, não, coloca a armadura. Aí Davi falou assim, não, peraí. Eu tô imaginando, tá? Não é assim não, mas eu tô imaginando Davi pensando assim, nossa, Moisés ele foi a caminhada toda com o cajado, né? Eu vou ali pegar minhas pedrinhas, que eu sou bom de estilingue. Acabou. Para que ele vai querer armadura se a arma que Deus deu para ele foi a funda? O lugar interno de você mostra o que você tem que fazer em Deus. O lugar físico, né? Como eu falei na última oportunidade, a gente quer ver aqui cheio, a gente quer fazer festa, né? E eu creio que a gente vai fazer e a gente vai se alegrar quando tudo isso se acabar, porque vai ser uma alegria. Talvez a gente tenha até um bom tempo aí de igreja cheia, né? Mas não vai adiantar nada a igreja estar cheia se o seu lugar espiritual não for Cristo. Se a caminhada que você está indo, você não tem disposição para correr. Corremos a carreira que nos foi proposta. Verso 2 e eu finalizo. Como que você corre? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Olha para Cristo. Ele veio nesse mundo, ele percorreu essa terra, fez milagres e prodígio, mas ele não fugiu do seu propósito, a cruz. Ele padeceu por mim e por você. Ele trilhou o caminho, ele chegou para o pai e falou, pai, tá difícil,
qualquer coisa afasta de mim, mas todavia seja feita a tua vontade. A gente tem que ter esse sentimento em Cristo. O lugar que você está, ainda que seja a cruz, você precisa estar em Cristo e mostrar para todos Jesus na cruz. E aí, ladrão e ladrão, zombando, e aí um olha para ele e fala: não, eu estou vendo uma luz nele. Essa luz está diferente. Não zomba dele, o que você está fazendo? Tal. Senhor, lembra-te de mim. E Jesus na cruz, agonizando, morrendo, ele não conseguiu mostrar que estava só na cruz. Ele começou a mostrar que ele é Cristo, que ele é Deus. Está dentro dele, tem que sair para fora. Ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não importa o lugar físico, ainda que seja a cruz. Você tem que mostrar para as pessoas que você está em Cristo. Continua olhando para Ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, graças a Deus, amém? Palavra gloriosa. Então que nós venhamos assim a cada dia, né? Sermos moldados por Cristo e entendermos, né? Qual lugar que nós estamos, quem nós somos, né?